Oi gente, aqui é a Patrícia Deluna do canal Histórias Secretas e hoje eu tô aqui para falar de um assunto que é sobre uma série de utopias e profecias que inclusive envolvem o Brasil. O Brasil é um grande epicentro de profecias antigas e de utopias, que é um assunto que a gente desconhece muito na nossa história e que é muito importante porque é um princípio fundador do nosso país. Assim como os americanos têm seu Bill of Rights e todos os seus fundamentos dos pais lamações da nação, a França tem o princípio de liberdade, igualdade, fraternidade, o Brasil também tem no seu fundamento uma série de utopias e profecias que fizeram parte da ideologia, né, que financiou a descoberta do Brasil e que também direcionou muito das pessoas que estavam aqui fundando e colonizando o Brasil, muito para além de apenas uma colonização de exploração, que também fez parte, mas que a gente ficou focado só nessa parte. Hoje eu vou falar de uma dessas grandes utopias, que é o Quinto Império, que está associada também à ideia de milenarismo, que foi uma corrente filosófica que atravessou durante muitos anos a Europa, e muitos dos grandes impérios e coroas da Europa acreditavam nessa filosofia que os dirigia, os direcionava. E o milenarismo, ele nasce, né, muito baseado no texto do apóstolo João de Patmos, né, que é onde João escreveu o Apocalipse. O texto do Apocalipse, ele tem, algumas pessoas deram a ele uma interpretação milenarista, né? E era tão grande a influência desse evangelho na Idade Média, né? E também até depois da Idade Média, que os templários juravam, para entrar na ordem, eles juravam com a mão sobre o quinto evangelho. Eles eram considerados os cavaleiros do quinto evangelho, né? E o quinto evangelho é o Apocalipse. Eu acredito que o Apocalipse, ele é um momento de revelação e que ele fala de um fim de ciclo, e daqui a pouco eu vou falar como várias religiões falam de um fim de ciclo, e eu sempre falo que eu acho que a gente está vivendo um grande fim de ciclo de histórias, né, que começou ali antes de Jesus, porque Jesus vinha sendo profetizado e tal, e que termina com esse grande fim de ciclo de histórias no Apocalipse. E tem sempre, cada momento ele tem um grande marco inicial, às vezes para cada nação é diferente, mas o cristianismo influenciou o mundo inteiro, mesmo aqueles que não são cristãos, existe uma influência, né? Você tinha, por exemplo, antes do o círculo arturiano, que é o círculo de histórias de cavalaria arturiana, que marca uma época, que marca um tempo, que marca um estilo de vida, um estilo de produção, que marca um estilo de histórias, né? De imaginário, de um tipo de inconsciente coletivo. E você tem antes disso um círculo que chamava o círculo de Uster, em que existia um matriarcado muito mais forte até do que a época de Arthur, né? Então esse ciclo se fechou e começou um outro círculo de histórias. E eu vou falar daqui a pouco de como isso é previsto em várias religiões, mas eu acredito que o Apocalipse, ele é um texto e um tempo que fala de uma separação do joio e do trigo tanto dentro quanto fora, porque eu acredito que é assim embaixo como em cima, sabe? Assim dentro como fora. Ele fala de um tempo de provações em que Deus e seus anjos lutariam contra o mal, mas eu acho que não tem como essa batalha acontecer dentro se ela também não acontecer fora. E eu acho que essas tribulações, né, desse grande fim de ciclo que a gente está vivendo, não significam um fim, mas significam uma grande transformação. Agora eu queria falar de um outro texto que também se relaciona com o Apocalipse de João, antes de entrar na ideia do Quinto Império, né, explicar como que essa ideia do Quinto Império ela durou tanto tempo, porque ela foi sendo levada por uma série de correntes filosóficas, né? E uma coisa está muito encaixada na outra. Então, antes de falar propriamente do Quinto Império, falar um pouco do texto do manuscrito do Mar Morto, né? Os manuscritos do Mar Morto, eles foram encontrados em Qumran, né? Eles são uma série de pergaminhos compilados pelos essênios, que viveram no século II a.C., e um dos pergaminhos mais preservados, né, era o livro da guerra. Esse livro, ele é um manual de disciplina de organização militar, é um livro que relata a guerra dos filhos da luz contra os filhos das trevas, alguma semelhança, né?
Ele reflete a tensão política que existia ali em Israel, claro, né? Algumas pessoas acham que ele está falando só da guerra que ia acontecer ali, da luta entre os judeus e romanos, mas algumas pessoas acham que ele pode ter um significado mais místico e mais universal, né? É inegável que, se a gente pensar nele um significado mais universal e mais místico, ele tem uma relação com o livro do Apocalipse. Por quê? Decidam vocês mesmos, né? O texto fala de um conflito dual, onde os filhos da luz, Bineior, que era como a própria seita de Qumran se chamava, sob a liderança do ministro das luzes, conhecido como Arcanjo Miguel, assim como no Apocalipse também há uma grande batalha do Arcanjo Miguel, né? Lutariam contra os filhos das trevas, que seriam assistidos por Belial, que é uma palavra, os filhos de Belial, que na Bíblia é uma palavra que se repete sempre ligada à vilanesa, a vilões, aos filhos... Sempre essa palavra ela é ligada a filhos da vileza, né? No fim, segundo Qumran e segundo a Bíblia, toda essa escuridão deve ser destruída pela luz, né? E viverá a paz e reinará, enfim, a paz, né? Ambos os livros falam de uma guerra, que essa luta terminaria numa guerra final entre os filhos do bem e os filhos do mal. Na Bíblia essa batalha tem até lugar, seria no Monte no Har Megido, né? Que é a palavra que veio, que a gente chama de o Armagedon, né? E também no texto do Pergaminho da Guerra, essa luta terminaria numa grande batalha entre os filhos da luz e da escuridão, né? O milenarismo é uma corrente filosófica e espiritual que durante séculos influenciou diversas monarquias, né? É uma série, depois eu vou continuar falando um pouco sobre esse tema, dizer vários símbolos que existem no mundo que foram feitos a partir dessa ideologia, como por exemplo o Menino Jesus de Praga, foi uma imagem construída em cima dessa filosofia da festa do divino, da filosofia do milenarismo, que é baseada no Evangelho de João, principalmente no capítulo 20, onde se fala que o diabo seria preso por 1000 anos num abismo e Cristo reinaria com os mártires e aqueles que não adoraram a besta. Então essa ideia que após o Apocalipse haveria 1000 anos de felicidade é a ideia do milenarismo. O Reich, que usou vários símbolos de diversas religiões, né, para dominar o nosso inconsciente, ele falava que o Reich ia durar 1000 anos, né? Era uma das ideias dele para o Reich. Era um governo que duraria 1000 anos, que graças a Deus não aconteceu. E a luta armada também dos aliados, né? O milenarismo, ele começa na Ásia Menor e no Egito a partir do século III e vai chegando à Europa e atravessando séculos, né? Essa ideia dos milenaristas, que eles acreditavam que esses 1000 anos de felicidade seriam uma idade de ouro da Terra, um período de comunhão direto com Deus, né? A ideia de que havia existido já uma idade do Pai, que é representada pelo Velho Testamento, mas que encontra em outras religiões os mesmos padrões. Depois haveria uma idade do Filho, que é quando chega Jesus, trazendo a mensagem de Deus, uma mensagem jamais amorosa, e depois haveria, no fim, uma idade do Espírito Santo, o tempo que Jesus chama dos adoradores em verdade, né? Jesus diz, chegará o tempo em que os verdadeiros adoradores adorarão a Deus em espírito e verdade. Existia um grande filósofo milenarista, que inclusive também influenciou a ordem franciscana, que chamava Giacomo de Fiore, né? E Giacomo de Fiore, ele falava muito sobre essa era do Espírito Santo, né? Uma era de uma adoração em espírito, né? De uma adoração não só religiosa, mas espiritual. E também a gente tem que ver que não são só os milenaristas que acreditam nisso, né? Você tem muitas religiões que acreditam que o tempo não caminha linearmente e chega a um fim. Os antigos egípcios acreditavam nisso. Várias religiões acreditam que o tempo caminha linearmente, chega ao fim um ciclo e começa outro. Os egípcios, os mesopotâmios, os indo-arianos, muitos povos compartilham em suas tradições essa perspectiva fatalista da temporalidade. Entre 1500 e 1200 a.C., Zoroastro, na Pérsia, propôs um novo paradigma. O final dos tempos traria um novo mundo de paz e felicidade. Os povos semitas também tinham essa visão apocalíptica que se repete em vários textos deles, do Velho Testamento
inclusive. Sobretudo os essênios tinham essa visão apocalíptica, né? Que a gente não tem como provar que era só sobre a época deles, que era um fim ali daquela sociedade. Eles podiam estar falando de um grande fim de ciclo também, né? Mas dessas ideias todas, a que mais me intrigou, a que me fez pesquisar e escrever o livro Saga de Bravos, que está à venda na Amazon, o livro está quase esgotado. Vocês vão ali no Linktree /Patrícia Deluna, é só copiar e colar, tá aí na bio, e vocês vão ter vários links aí, inclusive de compra do livro, e outros links meus, para entrar no canal de WhatsApp, para ver o site, para se inscrever na mailing, para entrar em grupo de estudo. Entrem lá na Linktree, escolhem o que vocês querem se inscrever, né? Então, o Quinto Império é uma ideia que me intrigou muito. Ele fala também, é uma visão de Daniel, eu já vou explicar aqui exatamente o que aconteceu há cerca de 2.500 anos na Babilônia. É uma ideia que traz essa ideia de um fim de impérios, né? Uma grande destruição do último império. Então, há cerca de 2.500 anos na Babilônia, né, quando o povo judeu estava cativo, Daniel, ali no Velho Testamento, quando ele está na corte de Nabucodonosor, esse rei tem um sonho, né? Ele vê uma grande estátua, né? E essa estátua, ela é imensa, ela tem uma cabeça de ouro, ela tem os peitos e braços de prata, o ventre e os quadris de bronze, as pernas de ferro, e os pés têm parte, as pernas de ferro e os pés, parte ferro e parte barro. Vem uma grande pedra do céu e destroça essa estátua e esses pés, né? Destroça os pés e a estátua toda. Os restos são espalhados pelo ventre, e a pedra se torna uma grande montanha envolvendo a terra. Nabucodonosor fica muito aflito, e a Babilônia é um lugar de muitos magos, né? Então ele começa a botar os magos deles. Eu acho que é um dos textos mais interessantes da Bíblia. São muitos magos que tem na Babilônia, e esse rei começa a matar os magos, porque ninguém consegue descobrir o que significava aquele sonho. Ele não fica satisfeito, ele continua intrigado, as pessoas tentam interpretar e ele fala, não, não é isso, não é isso. Então Daniel começa um jejum pedindo uma revelação a Deus do que significava aquilo. E ele diz para o rei o seguinte: olha, eu tive uma revelação. A gente está vivendo um grande império, que é o Babilônio. Depois desse império, ainda virão 4 impérios. E o último império, em que vai ser um império dividido, porque um pé dele é de ferro e o outro é de barro, e vem um império forte, né? Porque o ferro destrói tudo, quebra, esmiuça tudo. E esse império, ele vai ser um último grande império que será destruído, e depois virá um novo tempo, né? Eu sempre fico me perguntando se essa pedra que vem do céu não é o cometa, não é uma bomba nuclear, não é a vontade divina, não é um cataclisma, né? Ou é só um momento de fim de ciclo, um novo começo de era mesmo, né? Mas nas palavras de Daniel, esse império que surgiria após esses 4 impérios, representados pelo ouro, o ferro, o bronze e a prata, né? Ouro, ferro, bronze e a prata, né? E sendo que o ferro era dividido os 2 pés, viria um 5º império, né? Muitos profetas, Daniel fala que o Deus do céu suscitará um reino que não será jamais destruído. Então a gente está falando de um reino espiritual, né? Não estamos mais falando de um império tipo anglo-americano, né? Há muitas especulações e divergências sobre quais seriam esses impérios. Muitos profetas, poetas, estudiosos, padres, como o padre Antônio Vieira, tentaram interpretar essa mensagem, né? Eu vou citar aqui alguns filósofos que eu gosto, mas antes eu queria falar para vocês que sic transite gloria mundi, uma frase latina que fala toda a glória do mundo é transitória, né? Então que esses impérios que hoje existem e estão se organizando para durar eternamente, ainda que eles queiram, eles não vão perdurar para sempre, né? Então quando a gente pensa assim, mas como que seria um 5º império fora dessa rota, China, Estados Unidos, Inglaterra? Então devia ser difícil para o rei, para o imperador da Babilônia imaginar que aquele império um dia acabaria, né? Mas acabou. Então, voltando aos profetas e estudiosos, religiosos que falaram sobre o 5º Império, né? Vou citar um amigo de Padre Antônio Vieira, o rabino Menassé Ben Israel, né? Ele dizia que o primeiro império tinha sido o babilônio, o segundo o medo-persa, o terceiro o grego e o quarto seria o romano, e o 5º seria realizado pelo Messias judeu que eles ainda estão esperando, né?
Para Padre Antônio Vieira, que era milenarista, sebastianista, escreveu um livro, Quinto Império, Esperanças de Portugal, e acabou até sendo arguído pela Inquisição por causa dessa sua crença. Ele acreditava que o Quinto Império seria luso-brasileiro, né? E como Fernando Pessoa, ele acredita que esse Quinto Império, ele é um império espiritual, ele não é um império de uma potência, né? E que o Brasil, esse império luso-brasileiro, pela influência de Portugal no Brasil, né, seria um império cultural, espiritual, de uma cultura que o Brasil vem desenvolvendo, de uma miscigenação religiosa, é difícil falar disso hoje em dia, porque a gente está vivendo um cenário de perseguição religiosa, mas o Brasil já foi um lugar em que as pessoas todas de todas as religiões podiam praticar suas religiões. Na época da colonização, os judeus, inclusive, vieram para cá fugindo da Inquisição. Muitos, só que aí as pessoas falam, mas aqui eles foram perseguidos, houve uma traição. A expressão ficar a ver navios é porque quando os judeus saíram da Espanha por causa de Torquemada, eles pagaram um grande imposto para entrar em Portugal. Eles tinham feito um acordo que viriam para o Brasil. Só que quando eles chegam em Portugal, atravessando muitos deles até a pé, bom, gente, quando os judeus saem da Espanha, pagam imposto e vão para Portugal, eles chegam lá e Dom Manuel faz um acordo para casar com a rainha da Espanha, que era aliada de Torquemada, um dos piores figuras da Inquisição no mundo. E aí o que acontece? Eles ficam a ver navios, porque para entrar no navio era obrigado a se converter, e muitas pessoas inclusive se matam porque elas não queriam se converter, elas não queriam ser batizadas. E aí o que acontece? O Brasil, mesmo assim, é o lugar para o qual houve uma traição desse projeto brasileiro. A gente vai falar disso num outro vídeo, desse projeto que era um projeto templário pela Inquisição, né, no momento da colonização. Mas o Brasil tem uma coisa muito importante, que a gente tem no Brasil um caldeirão cultural de todas as etnias, né? Aqui todas as religiões sempre conviveram harmoniosamente. E apesar da gente estar num momento difícil do país, a gente pode ver que aqui existem traços culturais e espirituais que faltam nas outras nações. E que eu acredito que o Brasil poderia ser, sim, um lugar em que eu acho que no futuro, né, venha desenvolver esses valores que estão desde a nossa formação e que podem, consertando o nome do livro do Padre Antônio Vieira é Esperanças de Portugal, Quinto Império do Mundo, né? Inclusive, ele teve que ir ao Tribunal do Santo Ofício por causa dessas crenças que ele tinha no milenarismo, no sebastianismo, que é uma história para outro vídeo, né? Mas para falar de outro monstro sagrado, Fernando Pessoa, que no seu livro A Mensagem, outros escritos de cunhos políticos, ele acredita que o último império seria o anglo-americano, e depois da Pedra do Céu, o império que viria seria um esquema espiritual, né? Seria o Brasil, o luso brasileiro. Por quê? Porque eles acreditavam num esquema espiritual. Então, que você teria o Império Grego, né, o Império Romano, como impérios que influenciaram a cultura do mundo. E que esse último império da humanidade seria uma influência cultural e espiritual. E sendo que esse último império ainda estaria dentro desse círculo de histórias que a gente vive. Isso não quer dizer que depois não haveria mais nada, né? O Pessoa, ele considera o Império Babilônio uma influência cultural da época, e depois o Império Grego como uma influência cultural, né? Sendo que agora a gente vai viver, né, a meu ver, não mais a influência anglo-americana, mas a influência oriental. Acho que agora a gente vai entrar na influência. Acho que esse quarto império, para mim, seria um império oriental. Acho que a gente vai viver uma orientalização agora, é minha impressão, né? Já a professora Cláudia Bernhardi, que escreve A História Secreta do Brasil, que vai estar na bibliografia, para ela, o quarto império de ferro é o império que a gente já vive agora, da nova ordem mundial, da filosofia da nova era, um império que financiou o nazismo, né? E ela ainda fala que essa luta econômica do primeiro mundo, comandado por ordens secretas explorando o terceiro mundo, é uma luta pelo domínio do futuro. Por quem será esse quinto império que será a influência cultural e espiritual do mundo? Se for como se descreve na Bíblia, são valores culturais e espirituais de amor, de aceitação,
de igualdade. Era nisso que os milenaristas acreditavam e por isso eles fizeram a festa do divino como uma forma de celebrar e teatralizar esses valores, né? E um dia a gente fala sobre como a festa do divino era uma representação simbólica dessas ideias milenaristas, né? Que existe até hoje no Brasil e a gente nem sabe que representa isso. Sei que gera muita resistência falar dessa história mitológica do Brasil, porque é uma coisa que não foi ensinada na escola, é uma coisa que não se interessa ensinar, porque quando você não sabe de onde você vem, você não sabe para onde você vai. Quando a gente acha que o Brasil é só um lugar de colonização, de exploração, que o Brasil é só esse lugar em que vieram degredados, a gente não fala que aqui é o lugar em que vieram presos políticos, festeiros do divino, perseguidos da Inquisição, os cristãos novos. Isso faz parte da nossa fundição, né? Quando você fala assim, eu venho, qual o seu nome? Por que seus pais te deram esse nome? Preste atenção quanto isso fez parte da sua formação e te orientou para onde você queria ir, né? Então o Brasil, a gente precisa muito conhecer a nossa história mitológica, esses mitos que fundaram também a nossa nação, para a gente começar a ter um direcionamento que a gente não tem. É como se a nossa única ideologia fosse a da colonização de exploração. Aqui todo mundo explora, todo mundo corrompe, todo mundo destrói como se não houvesse amanhã. Há muito mais que isso no Brasil que precisa começar a ser falado, né? Essa história utópica do Brasil, todo país tem a sua, todo país do mundo que deu certo é fundado sobre alguma história mitológica. Eu quero citar para vocês o Mircea Eliade, que é um grande pesquisador, né, que ele vai falar sobre a importância desse tempo e dessa história, né? Mircea Eliade, grande pesquisador do mito e da história, duas histórias, a história sagrada e a profana, assim como há dois tempos, o mítico e o profano. Mas a história humana e o tempo profano só adquirem realidade quando subordinados à história sagrada e o tempo mítico, que lhe conferem caráter de eternidade, né? O mito, ele é como um farol, que ele vai levar a gente para mais longe do que a gente sozinho acreditava que você podia ir. Se você pegar a história de todo grande líder da humanidade, ele também tinha um grande mito pessoal, que era um grande direcionamento pessoal, que é esse direcionamento que falta ao Brasil e a gente acaba sendo preenchido por outras ideologias mundiais, sem olhar a nossa própria ideologia, a nossa própria origem mítica. Como dizia Oswald de Andrade, né? É preciso que o Brasil pare de temer encarnar a utopia Brasil, né? O Brasil precisa se decidir, to be or not to be, that's the question. E eu queria terminar esse vídeo falando para vocês um pouco, uma frase que eu adoro, de um dos heterônimos do Fernando Pessoa, um pedacinho, um trecho de uma poesia dele. Eu defenderei até a morte o novo por causa do antigo. E até a vida, o antigo por causa do novo. O antigo que foi novo é tão novo como o mais novo. Até o próximo Histórias Secretas.